Amós capítulo 3, versículo 3 diz: como andarão os dois juntos, se não houver entre eles acordo? Viver a vida a dois é um desafio. Pesquisa feita nesta pandemia, o número de conflitos no casamento tem aumentado demais. Agressões, inclusive. Agressões físicas por parte dos homens. Sabe por quê? Estamos em casa. Outrora, aquele marido trabalhava fora, a esposa também trabalhava fora, eles revezavam para levarem os filhos na escola. Aquele outro que viajava ficava 15, 20 dias fora. E agora? Tem de ficar os dois dentro de casa e, inclusive, estamos fazendo 3 meses que não tem mais aula. E agora os filhos dentro de casa. E isso tem trazido agressões, conflitos terríveis. Já há casos, inclusive, eu participei do aconselhamento de onde o cônjuge saiu de casa porque estranhou seu marido. Os casais estão estranhando uns aos outros. E este é o momento para você que é um cristão revelar se você crê no projeto de Deus para a família, para o casamento. A primeira coisa que acontece, o primeiro conflito que há, a crise do ser. O que é isso? É aquela esposa que veio de um lar onde sofreu desdéns, agressões, abusos. Aquele homem também que veio de um lar onde trouxe na sua alma arranhada, conflitos aqui dentro. Aquele pai estúpido que bateu demais, aquele pai déspota, veio de um lar separado. Todos nós trouxemos lá da nossa infância, lá do nosso lar, tantos traumas, desordens emocionais, e isso está refletindo especialmente agora nesta crise, nesta pandemia, onde a casa ficou pequena demais para o marido, para a esposa, para os filhos. Será que você não está vivendo assim? E neste momento existe um Cristo que morreu numa cruz e ele quer converter o coração dos pais aos filhos, mas também o coração da mulher ao esposo, do marido com a sua mulher. Este conflito é terrível. Traumas, desdéns, abusos que aconteceu contigo. E este é o momento de você procurar ajuda enquanto é tempo, porque o seu casamento está em risco, está em crise. Nesta pandemia, e eu creio que entre muitas bênçãos que está acontecendo na vida daqueles que amam a Deus, que foram chamados com propósitos específicos, é uma bênção, e esta é uma, onde precisamos de aprender a conviver um com o outro. Tinha casais que estavam vivendo de fachada até dentro da igreja, e agora eles têm de ficar dentro de casa e estão estranhando um ao outro. Será que isto não está acontecendo contigo? A separação não é o caminho, é um atalho. O Deus que enviou Cristo quer restaurar e devolver a vocês dois a paixão, a comunhão, o respeito que está faltando no casamento. Você tem agredido ultimamente a sua esposa? Tem havido agressões aí dentro da sua casa? E este é um conflito que está abrindo aí dentro de si feridas na sua esposa. A crise do ser tem destruído
Famílias, é preciso você abrir o coração com a sua esposa, contar da sua infância, você também, e compreender um ao outro, antes que seja tarde. O segundo conflito é a falta de diálogo. É aquele marido que sai de casa calado e volta silencioso. É aquela esposa que sai de casa muda e chega calada. Lares sepulcrais, cemiteriais, onde não há conversa, onde não há diálogo. Olha, a internet, o seu Android, iPhone, é bênção. Os aplicativos, estes meios que nós temos, é bênção, mas tem sido maldição. Tem tirado o diálogo. Tem tirado o diálogo dos cônjuges. Não tem mais conversa com os filhos. O filho fica socado dentro do quarto, a esposa de um lado, o marido de outro, e está tirando de nós aquilo que Deus nos deu, a bênção do diálogo, da conversa. Lembra de Eva, Adão no Éden? Quando Deus foi ter com eles, um começou a culpar o outro. Adão disse para Deus: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Eles só conversavam agora para acusar um ao outro. Quando chegou em Eva, a serpente me enganou. E este é o problema, que ninguém assume a culpa. O marido acusa o tempo todo a mulher. Sabe aquele marido que ele começa a ver defeito na esposa? Eles chegam num ambiente para conversar. Eu tenho observado isso. Eu sou muito de observar. A gente sai com alguns casais, aí de repente há aquele marido que a esposa começa a conversar, mas ele não deixa, ou olha para a esposa com aquele olhar de desprezo, ou então aquela mulher já vê a fala do marido insuportável. E isso é pecado. Como que vocês irão continuar a vida a dois, sendo que não há entre vocês um acordo? E isso tem destruído a família. O filho que não tem mais com quem conversar, e quando você não conversa com a sua filha, o garanhão conversa, utilizando frases, poesias, apanhadas aí em aplicativos, na internet, no Google. Aquele garanhão que faz declarações maravilhosas. Se você não conversar com o seu filho, não usar o poder da fala, do diálogo, ele vai conversar com alguém lá na faculdade e pode cair nas mãos de um traficante. Se você não conversa com a sua esposa, um colega dela conversa lá na faculdade, lá no trabalho, entende? E aí eu digo, é preciso haver o reconhecimento do erro. Deus não vai trabalhar no coração seu se não houver o reconhecimento que você está errado, que você está errada, pedir perdão. Todos nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus, e se Deus não intervir, você pode abrir uma brecha para que o diabo, o nosso adversário, entre aí. O que a Bíblia diz em Pedro capítulo 5, versículo 8? Diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor para tentar nos tragar. O que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4? Não deis lugar ao diabo. Cuidado com a ira aí no seu coração. A Bíblia fala, não se ponha o sol sobre a ira. Quantos dias que vocês não conversam? Há quanto tempo que vocês dormem separados aí na sua casa? Isso é estranho, os seus filhos estão vendo. E isso é uma brecha que vocês estão dando para que o inimigo bloqueie o coração de vocês. Para que o inimigo entre e estrague a alma um do outro. E quantas vezes
Cônjuges ficam culpando Satanás, culpando o diabo. Sou eu, é você que não tem humildade de reconhecer que errou, que foi estúpido, que foi grosso, que usou de palavras duras, que desdenhou, machucou a esposa. A Bíblia fala que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Peça perdão, querido. É seu papel, hein? Amar sua esposa e sacrificar por ela. Eu sempre gosto de declarar: se falta amor na minha casa, é minha culpa, porque a minha missão é amar minha esposa e sacrificar por ela. Se falta aí amor na sua casa, é sua culpa, é culpa do marido. Que Deus te abençoe. Resolva este problema enquanto é tempo. Conflitos no relacionamento conjugal.